O grande problema no Brasil é que a gente passa pano para vagabundo. E aí eu falei para o governador, nós podemos conversar, né? Vem de vice. Vem de vice, mas ele naturalmente é o governador. Talvez no Ministério Público a área que eu mais me destaquei foi no Tribunal do Júri, né? Fazendo júris, fiz júris. Uma coisa que está me incomodando é que as pessoas estão me chamando de aposentado. Não, eu não sou um aposentado. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora Valor Entrevista. A você, seguidor do Valor Entrevista, muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos dando início a mais um vídeo aqui no estúdio do Valor Entrevista. E hoje com uma presença marcante lá da cidade de Blumenau, Odair Tramontim. A gente vai falar sobre política e também sobre uma das paixões dele. Ele é promotor, agora aposentado, promotor de justiça aposentado. Eu quero começar te perguntando sobre isso. Seja bem-vindo mais uma vez, Odair, um prazer. Muito obrigado mais uma vez pelo generoso convite, é um prazer enorme estar aqui, conversar com você, com os teus seguidores, as pessoas que te acompanham. E dizer que uma coisa que está me incomodando é que as pessoas estão me chamando de aposentado. Não, eu não sou um aposentado, porque decididamente isso não combina comigo. Eu sou uma pessoa ativa, que levanta às 5 horas da manhã, que tem vontade de viver, de atuar. Não que os aposentados não façam isso, mas eu não me lembro de não ter trabalhado na minha vida. Desde que tenra idade, né, minhas origens lá, minha situação familiar determinou que a gente trabalhasse sempre. Então eu digo para ti que eu agora estou usufruindo um benefício previdenciário depois de 35 anos ininterruptos trabalhando no Ministério Público, fora o tempo anterior, que dá mais ou menos um somatório de 45 anos, sem contar limpando o chiqueiro, segurando o rabo de vaca para a mamãe tirar o leite, trabalhar lá na roça, de contribuição, né? Então, eu achei que já tinha feito aquilo que era possível um promotor fazer e quis sair enquanto eu ainda exercia o cargo com vigor, com vontade, com determinação. Então, chegou meu tempo, era um planejamento da minha vida, me aposentar aos 35 anos, e estou eu aqui há um mês aposentado, mas te confesso que não tem sobrado muito tempo, não. Pessoal, o papo de hoje vai ser sensacional, além dessa história que ele tem, que é muito revigorante ouvir, uma pessoa que dedicou aí a vida inteira ao trabalho. A gente também vai falar no segundo bloco sobre política. Ele foi candidato ao governo do estado pelo Partido Novo, e eu sei que foi uma experiência muito boa, mas depois a gente vai questionar a respeito disso também. Como é que tá a família em Blumenau? Tudo bem? Tá tudo bem, a família tá bem, os filhos já estão se preparando para entrar na universidade, e eu tô ali, né, acompanhando aquilo que é o dever do pai, e tenho me dedicado bastante, sobretudo, eu estou aposentado há um mês, né? As atividades físicas, eu gosto muito de pedalar. Você não vê, mas eu passo de vez em quando por aqui, né? Eu gosto muito de pedalar aqui pela região de Gaspar. A minha ideia era fazer umas viagens, né, de moto. Eu gosto muito de andar de moto, sobretudo eu queria voltar de novo para o Ushuaia, mas as coisas não deram uma trégua. A agenda ainda não. Porque eu tenho aí outros projetos, que talvez a gente fale daqui um pouco, e eu imaginava que esses projetos iriam me demandar mais à frente, mas o pessoal às vezes é um pouco afoito, e já estou começando a me mexer em algumas outras coisas. Então, esse ano, meu planejamento, né, esse ano até o final do ano eu vou me dedicar aí aos meus filhos, estou cuidando um pouquinho da minha casinha que eu tenho lá na praia, cuidando da minha casa em Blumenau, visitando os amigos, conversando com as pessoas. Eu continuo na universidade, eu dou aula ainda, eu sou professor há 33 anos na nossa querida FURB, então lá eu não parei. Essa era a ideia, parar lá, mas eu vou continuar porque eu gosto muito da atividade acadêmica e também é importante nessa transição, né? Você não pode largar uma vida dedicada ao trabalho 24 horas, à universidade o tempo todo, de repente parar de uma hora para outra, dá um choque.
Então vamos fazendo pian pianetto, como dizem os italianos, né? Aos pouquinhos, devagarinho. Passo a passo. E daqui um pouco as coisas se encaixam. Pessoal, a gente está conversando com o Odair Tramontim, da cidade de Blumenau. Promotor de justiça aposentado, ele não gosta, mas a gente não tem outra palavra, como é que eu vou te chamar? Não, é isso mesmo, né? Esse promotor de justiça, promotor de aposentado, qualquer coisa. Inclusive, porque as pessoas sabem disso, mas é importante dizer mais uma vez que para ser promotor de justiça você tem que ser bacharel em direito. E no meu tempo era advogado, né? Entrava direto. E então eu tenho a inscrição na OAB, acabei de fazer o pedido para recuperar aquela minha inscrição, vou voltar ao quadro da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu fui por muito pouco tempo, porque eu me formei em Direito e 6 meses depois eu passei no concurso. E aí, então eu tive uma experiência de estagiário e de advogado só por 6 meses. Então agora eu vou me inscrever. Eu ia te perguntar isso, vai advogar então? Não, a ideia não é advogar inicialmente, mas o Diz que o Trabalho procura quem é o culpado, né? Não é? Então, se aparecer alguma coisa, né, em alguma área que eu me sinta à vontade, é possível. Eu tenho convite de ex-alunos bem-sucedidos que me convidaram para trabalhar. Eu, por enquanto, não quero. Por quê? A área que talvez eu seja melhor, assim, digamos assim, não sou nem um destaque, mas sou muito esforçado. Talvez no Ministério Público a área que eu mais me destaquei foi no Tribunal do Júri, né? Fazendo júris, fiz júris de repercussão, acho que me saio bem. Só que o trabalho do advogado é exatamente o contrário do trabalho do promotor, né? Então, enquanto eu trabalhei 35 anos para botar bandido na cadeia, o advogado é o defensor, que faz parte, né, que é necessário, que a lei exige. Então eu não posso, na minha cabeça, sair de um lado e mudar para o outro simplesmente. Você está me dizendo que você não vai defender bandido? Não, isso eu não faço. Nunca vou fazer. Eu não passo pano para marginal, para criminoso. Não venho dizer que nunca vou fazer isso. Por quê? Porque às vezes, e eu como promotor já fiz isso, eu como promotor já pedi absolvição de réu. Né? Porque não é todo mundo que mata que é culpado. Sim. A regra é que sejam culpados e que a gente queira que sejam punidos. Mas às vezes ele mata em legítima defesa, Sim. Às vezes ele mata numa circunstância que ele não tinha outra alternativa a fazer não ser isso. Então, se eu como promotor já pedi absolvição de réu, eu posso um dia, eventualmente, que tenha no outro lado um promotor que não pense assim, eu posso defender ele. Mas tem um campo também no júri, que existe a figura do assistente de acusação. Sim. Às vezes a família contrata um advogado para auxiliar o promotor. Então, se eventualmente algum dia alguma família de uma vítima precisar contratar um advogado para ajudar o promotor a colocar o criminoso na cadeia, isso eu farei com muito gosto. Até porque esse é um trabalho que os advogados não gostam de fazer, porque o advogado de júri, normalmente não, é a regra, ele é um advogado de defesa. Então, diz que o cachimbo deixa a boca torta, né? Então ele já tem aquela performance assim. Então, por isso que eu vejo essa possibilidade, quem sabe lá na frente, mas eu não preciso disso por enquanto, então vamos deixar a coisa rolar com calma. Pessoal, a gente está gravando aqui na cidade de Gaspar e neste momento desceu água com força aqui. A gente passou no mês de outubro por 4 enchentes, né? Exatamente. A Oktoberfest foi infelizmente muito prejudicada por conta disso tudo. Mas ó, tá chovendo bastante, apesar de a gente estar aqui num ambiente fechado. Se for algum ruidinho aí, é a chuva. Estamos usando a lapela, mas às vezes pode ser que atrapalhe. Me conta uma coisa, já falou da família, e os amigos lá em Blumenau, cara? Você é bem relacionado lá? Não posso reclamar. Eu sempre digo para o meu filho, que às vezes pergunta, pai, por que você tem tantos amigos? Digo, olha, filho, a amizade é que nem uma planta, né? A gente vê ela nascer e a gente tem que adubar. A gente tem que estar presente, a gente tem que acompanhar. Então eu rego muito as minhas amizades, né? E graças a Deus eu tenho bastante amigos,
pessoas com quem eu convivo com mais frequência, é um grupo mais seleto, mas eu tenho muitas relações e me sinto bem, sabe? Justamente, você sabe disso, que também é de fora, eu fui muito bem recebido aqui no Vale do Itajaí, sabe? Então, eu já moro há 34 anos em Blumenau, a maior parte da minha vida em Blumenau, mas Blumenau é uma cidade que, ao contrário do que tem gente que diz, é uma cidade muito acolhedora, né? Aquela matriz germânica, né, que hoje já não é tão dominante assim, ela é mais fechada, né, de amizades assim não tão fáceis, como por exemplo, os nossos nordestinos, que são mais abertos, né? Sim. O açoriano também é mais aberto. O germânico, o europeu em geral, ele é um pouco mais cauteloso. Mas depois que você ganha a confiança dele, também é uma maravilha. Então eu tenho muitos amigos, tenho uma relação muito boa com a cidade, ando pelas ruas aí, dificilmente eu tomo um café sozinho, sabe? Né? É impressionante aí, é muito bom. Qual é o cantinho da cidade de Blumenau que você mais gosta, cara? Olha, eu moro no bairro Escola Agrícola, para dizer para ti, o cantinho mesmo é a minha casa, né? Eu moro de cara pro Morro do Baú. Quando eu acordo assim, coisa linda, quando o tempo é bom, quando o sol nasce assim mais no verão, bem ao lado do Morro do Baú, é a minha paixão, sabe? Eu moro numa casa assim que é quase um mini sítio. Lá eu tenho peixes, eu até vou botar umas ovelhinhas agora, porque eu moro quase no centro de Blumenau, mas o terreno da minha casa está uns 2.600 metros, mais ou menos. Então tem um gramadinho lá e eu vou botar umas ovelhas para me auxiliar, porque a grama cresce muito, né? Mas brincadeira à parte, eu gosto disso e eu sou apaixonado pelos dois extremos da cidade de Blumenau, que é a Nova Rússia, né? Já estive Eu lá. vou muito lá pedalando na Nova Rússia, gosto muito lá, tenho conhecidos lá, amigos, e eu gosto da Vila Itopava, os dois extremos. Então a Vila Itopava, para mim, aquilo, eu volto no tempo como se fosse Blumenau de 40, 50 anos atrás. Não estou dizendo que a Vila Itopava seja atrasada, não, mas ela manteve as características, né? Então eu vou lá, por exemplo... Casas em Chaimel. É espetacular. Eu vou lá no Hospital Misericórdia, lá, que eu conheço a direção lá, através do meu trabalho, aquelas padarias, e então eu tenho um gosto muito grande para ir lá. Então, dos 4 ou 5 anos para cá, eu comecei a pedalar. Antes dessa moda, assim, que hoje está todo mundo pedalando. Comecei a pedalar junto com os amigos. Então, para mim, é gratificante porque eu já faço o exercício físico, né? Vou para lá, curto aqueles ambientes, aquelas estradas de chão. Nova Rússia também, embora seja um pouquinho... Tem um morrinho ali, você sabe disso, mas eu consigo pedalar sem bicicleta assistida, a minha é no feijão e arroz mesmo. Legal. Né? E eu gosto muito, como disse no início, dessa região do Gaspar Alto aqui. A gente vem lá pelo final do Garcia e aquelas arrozeiras ali, a gente acompanha inclusive a plantação do arroz, que ela é maravilhosa, né? As pessoas nessa correria acabam não contemplando não observando. Você vê ali, os agricultores plantam, começa a vir para cima da água, aí quando ela está ali no meio do caminho, aquele verde contagiante assim, é maravilhoso. Então, eu gosto, eu sou um homem de rotina, né? Gosto muito desse cotidiano, dessas coisas, da terra que eu escolhi para ser a minha. Pessoal, a gente está conversando com o Odair Tramontim, da cidade de Blumenau. A gente vai para o nosso segundo bloco, e no segundo bloco tem as novidades a respeito do futuro político. Afinal de contas, ano que vem é um ano eleitoral, e eu acredito que é pré-candidato na cidade de Blumenau. Já está sendo ventilado o teu nome por lá, né, cara? As conversas são nesse sentido. No segundo bloco a gente conta tudo isso para você que está nos acompanhando. Muito obrigado pela sua audiência. O Odair, ele é do Partido Novo, então se você está aí procurando um partido para se filiar, de repente quer sair candidato, né? A vereador, procura o Partido Novo na cidade de Blumenau. E eu fiquei sabendo aqui também que vai ter, né? Vai ter um candidato aqui. Sim, o Partido Novo está conversando com o Ednei, se eu não me engano. O Ednei, mais algumas outras lideranças. Então vai ter também novidades do Partido Novo na cidade de Gaspar. Odair, tá tranquilo? Tranquilo, show de bola. Vamos para o segundo bloco? Vamos. Para você que está aí do outro lado, não saia daí, já voltamos.
Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio do Valor Entrevista para esse papo sensacional aqui, hein, com o Odair Tramontim. E agora a gente vai saber sobre essa experiência dele com a política. Afinal de contas, você sai da região do Vale Europeu de forma muito modesta e chega a disputar a eleição para governo do estado, produzindo mais de 150 mil votos. Como é que foi essa experiência? Foi uma experiência espetacular. Talvez, eu não vivi todas, mas seguramente vai ser uma das mais importantes da minha vida. Eu aprendi muito, calcei a sandália da humildade porque eu sabia o meu tamanho, o tamanho do meu partido, o tamanho do movimento que eu participava, mas por outro lado eu tinha a plena convicção do acerto da nossa trajetória, das nossas ideias, das pessoas com quem eu caminhava. Eu caminhava nada mais, nada menos com o prefeito de Joinville, que é a nossa maior cidade. Uhum. Eu tinha o aval do governador de Minas Gerais, dos governadores mais bem avaliados do Brasil, um homem com transformações, com entregas, e com os 8 deputados federais que nós tínhamos na época, que sempre estiveram dentre os 10 melhores do Brasil no ranking dos políticos, sem falar dos vereadores. Nós temos 2 em Blumenau, o Tuca e o Diego Nazato, que fazem um trabalho espetacular. Então, eu estava muito bem acompanhado, uma plataforma espetacular na qual eu acreditei, defendi na campanha e continuo acreditando. Então foi muito bom porque eu consegui ser um propagador dessas ideias em todos os recantos da Catarina. E eu não tinha dimensão, Alan, de como as pessoas acompanham política. Mesmo as pessoas mais simples, que a gente acha que não dão bola para isso, para aquilo. De vez em quando a minha família continua morando no Oeste, vou visitar lá meus familiares, aí paro numa lanchonete, aqui e ali, e as pessoas, você não foi o candidato a governador, aí começa uma conversa para cá, para lá. Então eu percebi que, apesar de não ter tido o êxito eleitoral, mas a divulgação das ideias que eu defendia, e inclusive a minha própria imagem, Exato. ela foi impressionante, foi útil, né? E principalmente porque em Blumenau, que é o meu chão, que é a minha grife, digamos assim, eu não sou político, eu só disputei 2 eleições, né? Eu fiz a mesma votação praticamente que eu fiz lá em 2020, né? Fiz só 300 votos a menos do que o governador Moisés, ex-governador, que estava no cargo, com a mão carregada de esforço repetitivo de PIX, né, o tempo todo, o prefeito de Blumenau apoiando, e fez praticamente a mesma votação do que eu fiz quase o dobro de votos do Esperidião Amin, uma pessoa muito representativa do Vale, muito querida. Então, existem vitórias eleitorais, existem vitórias políticas. Eu, humildemente, acho que eu saí vitorioso, considerando, repito, do tamanho que eu parti e aonde eu cheguei. Então foi muito, muito bom, foi muito importante. Mas a eleição de prefeito foi crucial para que você ganhasse essa repercussão toda no estado, porque você fez 22 mil votos em Blumenau. Quase 23 mil votos, né? Sem nunca ter disputado uma eleição nem para síndico. Então, né? Me explica como é que foi essa experiência também, porque eu acompanhei de perto. Eu recebi aqui os candidatos ao executivo da cidade de Blumenau e eu percebi uma vibe muito concreta ao teu redor, né? Você tinha um time muito forte e aí você surpreendeu, né, cara? Sabe qual o que eu atribuo o sucesso, né, da minha eleição em 2020, que faltou 1,2% para ir para o segundo turno. Pois é. Segundo algumas informações que eu tive depois, eu estava subindo 1,5% nos últimos dias. Então tem mais dias? Mais 2 dias aí, a gente teria ido para o segundo turno e talvez a eleição fosse diferente, né? Mas enfim, vamos parar por ali até onde ela foi. O sucesso foi que o grupo do Partido Novo era um grupo diferenciado não
que tem monopólios de virtude, que nós éramos os bons, os outros... Não. Diferenciado no sentido de que são pessoas idealistas que não precisam da política para viver. Sim. Inclusive, eu que liderava aquele movimento. Então, todos nós estávamos ali porque acreditávamos, como eu ainda acredito, nas ideias que eu defendia. E não existe, sou professor há 30 e poucos anos, não existe forma melhor de convencer as pessoas do que quando a gente fala aquilo que a gente acredita. Exatamente. Eu fiz muito júri na minha vida. Então, quando eu defendia minhas teses no tribunal do júri, normalmente eram aceitas. Por quê? Porque eu botava a alma ali, mas a alma no sentido de acreditar no valor daquelas coisas que eu dizia. Então, isso é fundamental. Essa é uma característica do Partido Novo. Este foi um diferencial que nós tivemos lá em 2020, a mesma coisa nós tivemos em 2022, na campanha para governador. Por quê? Porque esse núcleo se diferenciava por essa característica, e é assim que eu sei fazer política, por isso que depois podemos conversar, nesse momento em que eu já não sou mais um debutante. Muitos partidos vieram me procurar, me oferecendo aparentemente maior viabilidade eleitoral, maior estrutura, e eu preferi ficar no cantinho da onde eu nasci, da onde eu surgi, convivendo com aquelas pessoas que depositaram confiança em mim, justamente pela força das ideias. As ideias, elas são arrebatadoras. Elas são transformadoras, e é com base nas ideias que eu acredito e que eu acho que são as melhores para a gente entregar para a sociedade que vai nos escolher, é algo que diferencia e por isso me transforma em alguém que defende isso com muita convicção e consegue fazer com que essa convicção contagie aquelas pessoas que eventualmente estejam interessadas nessas escolhas. Daí, a gente sabe que o Partido Novo ele não usou dinheiro público para a campanha, né? Isso no Brasil inteiro, acredito, por conta do regulamento que vocês possuem, enfim. Isso não foi também uma das dificuldades que você enfrentou? Sim, e nós estamos repensando isso. O Partido Novo está repensando. Por quê? Porque, querendo ou não, né, o dinheiro ele é fundamental, ele é necessário. Eu acho que é possível fazer campanha, nós provamos isso, fazer campanha com pouco dinheiro, não precisa essa montanha de dinheiro que tem aí, que é vergonhoso. 3,7 bilhões. Não, foi quase 5 bilhões na eleição para governador, na última ali, e a outra era quase 4, né? Mas se revela injusto e desigual, porque se eu não uso e os outros usam, é que nem você correu a maratona com um saco de arroz pendurado em cada perna, né? Você não vai ter a mesma desenvoltura. Então, por isso, já aproveito para esclarecer aqui que o Partido Novo, no âmbito nacional, decidiu que não vai usar o fundo eleitoral, mas o fundo partidário vai ser utilizado os rendimentos, né? Porque o fundo eleitoral, só para as pessoas entenderem, tem o fundo eleitoral, que é para custear a campanha, e o fundo partidário, que é para custear o dia a dia do partido. O fundo eleitoral, o Partido Novo nunca recebeu, mas o fundo partidário era obrigado a receber. Então tem lá um valor depositado na conta do Diretório Nacional, e foi decidido que nós vamos usar na campanha de 2020 os rendimentos desses juros, né, para sustentar o partido, para sustentar as coisas do cotidiano do partido. Sim. E também, em alguns casos, para ajudar ou auxiliar os candidatos. Mas é uma agulha num palheiro, né? Um grão de arroz num pacote. Mas já ajuda, né? Já ajuda, porque qual é a lógica disso, né? O Partido Novo vai continuar sendo contra o fundo eleitoral e o fundo partidário. Mas enquanto ele existir, nós temos que fazer parte, pelo menos parcialmente. Por quê? Porque não adianta a gente morrer abraçado com as
boas convicções. Pois é. Não adianta. Então, enquanto todo mundo está usando, vocês são aquele peixe fora dessa água que talvez não cheguem a lugar nenhum. Exatamente. Então, enquanto os outros iam daqui para Chapecó de helicóptero, eu ia de carro. Né? Então, eles... Meu. Então, eles chegavam lá em meia hora, 40 minutos, eu demorava um dia inteiro para chegar lá. 12 horas. Então, foi desgastante. Por essas estradas maravilhosas. Exatamente. Então, eu achava curioso que lá na campanha eles falavam sobre estrada, o Moisés falava isso. Nem conhecer o estado o Moisés conhece. Se soltar ele ali em Curitibanos, ele não sabe chegar em Blumenau dirigindo o próprio carro. Então, qual é o diferencial? Eu conhecia ali, eles ficavam falando isso, aquilo, não entendi. Mas isso não foi suficiente para criar no eleitor, né, uma justificativa para votar em quem não usava o fundão eleitoral. Então a gente vai continuar com essa pauta, né, vai continuar defendendo o certo, mas enquanto existir, pelo menos o fundo partidário, eu defendo, não sei como é que vai ser a decisão da direção, mas eu defendo que a gente deva sim usar, sem aquela sensação de que a gente rasgou o discurso, não. A gente tem que ser pragmático. Né? Como você bem disse, não adianta a gente ficar defendendo ideias e não chegar a lugar nenhum. Exato. Política se faz conquistando mandatos, conquistando poder e a partir dali fazendo as transformações que a gente acredita que são as adequadas. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com o Odair Tramontim, da cidade de Blumenau. Ele foi candidato a prefeito em Blumenau, foi candidato ao governo do estado de Santa Catarina e ele é pré-candidato ao município de novo, né, cara? Você vai colocar o nome à disposição em Blumenau? Olha, a condição que eu estabeleci, porque assim que terminou a eleição do ano passado, o partido gostou da minha performance, dizem que eu levo jeito, não sei se é verdade, e eu estabeleci uma condição, que a gente fizesse ou montasse uma caminhada competitiva. Né? Então, eu sei que o resultado pode ser qualquer um, a gente primeiro tem que começar respeitando os adversários, o cenário, tudo, mas eu quero participar de uma campanha competitiva. Claro. E qual é uma das condições? A principal, a gente vai ter que fazer aliança. Nós vamos ter que nos aliar. E o governador Zema já tinha feito isso lá em Minas Gerais, ganhou no primeiro turno a eleição. O prefeito Adriano, em Joinville, com a experiência de um mandato, ele disse que se você não faz aliança para a eleição, você precisa fazer para governar. Então é importante que se tenha isso. E por isso que eu condicionei o partido para que a gente fizesse uma aliança, desde que não seja com partidos de esquerda, com os quais a gente não tem intimidade do ponto de vista das ideias, são completamente diferentes. Estou falando das pessoas, eu respeito as pessoas de todos os partidos. Mas eu quero dizer a respeito das ideias, então a gente vai fazer aliança, sim, né? E as conversas, quem está conduzindo é a direção partidária, ou as direções municipais, estaduais e até a nacional, porque o presidente do Partido Novo mora em Blumenau, e nós vamos fazer uma aliança propositiva, decente e viável para ganhar as eleições. Já tem no radar? Agora eu fiquei curioso, você que está nos acompanhando aí no Valor Entrevista, nesse momento aqui pelo YouTube, ou também pelas redes sociais, Instagram, você deve estar se perguntando, né? Com quem que o Partido Novo vai coligar para 2024? Já tem isso no radar? Dá para dar pelo menos 3 partidos? Não, uma palhinha eu posso dar. O primeiro partido que me convidou, né, inclusive para compor o partido, eles queriam que eu fosse para o partido, era o PL, né, que era um partido que a gente tem uma proximidade muito grande. Atual governador, Jorginho Melo. Atual governador, com quem eu tenho uma relação muito boa, uma relação pessoal, gosto muito do governador, pedi voto para ele no segundo turno, tenho o maior respeito pelo governador Jorginho Melo, que me convidou para ser secretário de Estado, você lembra lá no começo, convidou para me filiar ao PL, e eu não aceitei por uma razão, né? Porque eu não deixo ninguém na estrada. O Partido Novo me deu tapete laranja, não é nem vermelho, né? Tapete laranja para eu disputar
a terceira cidade do estado, Sim. o governo do estado. Então eu jamais faria Não isso. seria justo. Não seria justo, não seria adequado. E aí eu falei para o governador, nós podemos conversar, né? Vem de vice. Vem de vice, mas ele naturalmente é o governador, ele quer ter o protagonismo, e eu disse, eu respeito muito isso. Então o PL, nós temos outros partidos, por exemplo, o PSD, nós conversamos com a União Brasil, do Marquinho da Rosa, o PSD do Napoleão e do Ismael, que são pessoas que eu tenho uma relação pessoal muito consolidada. O Napoleão é meu amigo de muitos anos, fui professor dele na universidade, acompanhei o mandato dele. O Ismael, com esse trabalho espetacular que ele faz junto com a igreja de recuperação de drogados, eu como promotor de justiça, fui presidente do Comem, conheço ele há 30 anos. O Marquinhos da Rosa também, presidente da Câmara de Vereadores, tem uma relação muito boa, fora outros partidos como o PP, né? Eu tenho uma relação muito... O Esperidião a mim, que eu tenho uma relação muito, muito boa. E então tem todos esses partidos que estão conversando não comigo, estão conversando com a direção do Partido Novo. Evidentemente que eles conversam comigo também, né? Porque no final, quem vai bater o martelo, se aceita ou não aceita, sou eu. Se é que eu, de fato, seja o candidato, como tudo indica que eu seja. Mas as conversas estão bastante promissoras, eu estou bastante animado. Por quê? Porque se tem bastante interessados, né, em compor com o Novo, em compor com o Tramontim de cabeça de chapa, é sinal de que há uma identificação de que o meu nome está sendo cogitado pela sociedade em geral. Então, isso me anima, né? Eu até quero esclarecer aqui que tem gente que diz que eu me aposentei para ser candidato. Não. Eu sou daqueles promotores que poderia ser candidato sem se aposentar, tanto que eu fui 2 vezes no cargo. Não, eu me aposentei porque o meu objetivo era, aos 35 anos, me aposentar, ou seja, num momento em que eu ainda posso fazer outras coisas, pode ser na política, pode ser na advocacia, pode ser fazendo outras coisas. Então, a política é uma perspectiva que se apresenta nesse momento, até porque eu participei de 2 eleições bem recentemente, e se eu quiser, e como quero no momento dar uma contribuição, né, o momento é agora, né? E com aquela tranquilidade, a gente já está quase na fase final do Campeonato Brasileiro, eu sou daqueles candidatos igual quem bate um pênalti ganhando de 3-0, né? Quer fazer o gol, quer botar o goleiro para um lado, a bola para o outro, mas se o pênalti não se converter em gol, eu continuo com a minha vida boa porque o jogo está ganho, né? Então eu tenho dito uma frase que ela é fundamental para mim. Eu sou de um partido de pessoas que arrumaram a vida para entrar na política e não estão entrando na política para arrumar a vida. Isso é muito importante, porque daí o eleitor lá na frente, se eu de fato for candidato, vai saber o seguinte: o Tramontim não está aqui como candidato, como o Zema não está no governo de Minas Gerais, como o Adriano não está em Joinville, para ganhar dinheiro. Principalmente eles dois, que são pessoas do mundo dos negócios, bem-sucedidos. Eu tenho minha aposentadoria, dá para viver bem com ela, como eu vivi até hoje. Então eu não preciso da política como fonte de renda, como profissão, não tenho apego a poder, a cargo, até porque eu ocupei um cargo importante por 35 anos, não me seduzo por esse tipo de coisa. Então eu quero realmente ser uma alternativa para que o eleitor de Blumenau, se a candidatura se confirmar lá na frente, o eleitor de Blumenau possa escolher dentre tantos nomes que estão sendo cogitados, né? Já tem pessoas que são pré-candidatas, outros estão em cogitação, e eu tenho certeza que a gente vai poder discutir política em alto nível, como eu fiz sempre nas vezes que participei. Cena dos próximos capítulos, né? 2024 vai ser um ano de muitas novidades. Deixa eu te fazer uma pergunta com relação à segurança pública. Infelizmente, nós passamos por aquela situação em Blumenau, da creche, um momento tão infeliz para a comunidade blumenauense, para o Vale Europeu, repercutiu no Brasil inteiro. O que nós precisamos fazer, você sendo promotor de justiça, para que essas situações não aconteçam, não se repitam? Olha lá,
Esse caso da creche é um caso assim tão bárbaro, um caso assim tão inusitado, que eu acho que ele até foge um pouquinho do combate à criminalidade comum que a gente vive, né? Talvez a gente nunca mais tenha um caso daquele lá, muito embora de vez em quando venha uma coisa aqui, outra ali, mas com aquela barbaridade, com aquela atrocidade, com todos aqueles requintes de maldade, é muito difícil se ver. Mas eu continuo pensando para esse caso e para todos os outros casos o seguinte: o grande problema no Brasil é que a gente passa pano para vagabundo. A gente trata delinquentes com muita condescendência. Você está vendo no Rio de Janeiro o que está acontecendo, você está vendo o número de homicídios aumentando no Brasil inteiro, né? E aí eu quero dizer para as pessoas refletir, e aqui sem politizar o tema, mas é muito importante, se a gente quiser uma sociedade civilizada, menos crime, a forma como a gente olha o crime. Sim. A gente tem que ter o crime como uma coisa ruim e nunca encontrar justificativa para o crime. Não existe justificativa. O atual governo, as vertentes de esquerdas, tentam arrumar justificativa na distribuição de renda, na falta de escola, na liberação das armas. Conversa, porque se isso fosse justificativa, político não seria ladrão, né, não assaltava o dinheiro público, porque a maioria é tudo com nível superior, pessoas com oportunidades. A gente viu na Lava Jato, por exemplo, né? Então, qual é o problema hoje? Nós temos um Supremo Tribunal Federal, né, que tem sido muito condescendente com o crime, né? Tem sido muito. Eu acompanho decisões assustadoras do STJ e do STF, praticamente descriminalizando o tráfico de drogas, né? Eles estão soltando traficantes perigosíssimos, né? E aí eu quero trazer um dado a respeito, para concluir esse meu raciocínio. Em 2017, nós tivemos no Brasil cerca de 60 mil homicídios. Sim. 60 mil homicídios. O Bolsonaro assumiu com um viés completamente diferente de que se via até então, ou seja, aquela ideia, bandido bom é bandido morto, falando que tem que ter cadeia, ou seja, com um discurso endurecendo o combate ao crime, o enfrentamento do crime, e sem que ele tivesse tempo, porque um governo não consegue armar as polícias, o governo não consegue mudar muito a legislação de uma hora para outra. Sim. No final do governo dele, aqueles 60 mil homicídios caiu para 40, ou seja, quase 50%, simplesmente porque ele fez um discurso só pela postura, que foi assimilado por grande parte da sociedade para acabar com o coitadismo, né? De que os criminosos são os coitadinhos, de que os presídios têm vítimas da sociedade, muito pelo contrário. Então, a gente viu que aquilo que a sociedade pensa, que a sociedade defende, faz diferença, sim. Então, eu, como fui promotor por muitos anos, continuo acreditando de que o enfrentamento com penas fortes, mas eu sempre digo que não é só o tamanho da pena, é a certeza da pena. Exato. Né? O que diz, a gente que educa filhos sabe disso, né? O filho é respeitado na medida em que ele sabe que se ele sair daquela disciplina familiar, vai ter castigo. Não é tu tirar o celular por 6 meses. Se tu tirar o celular por 2 dias e ele souber que vai acontecer isso, ele segura o seu discurso, né? Então, eu penso que a forma como a sociedade enfrenta o crime do ponto de vista da avaliação do fenômeno criminoso, ela é tão importante quanto o trabalho da polícia. A polícia precisa se sentir prestigiada pela sociedade. Nós temos que ter como heróis os nossos policiais e não os bandidos.
como infelizmente vários segmentos dos governos, em especial os governos de esquerda, fazem, né? Demonizam o trabalho da polícia e beatificam o trabalho dos bandidos, quando o contrário, na minha avaliação, é o correto. Pessoal, a gente teve um papo sensacional com o Odair Tramontim, promotor de justiça aposentado, pré-candidato ao município de Blumenau, ao executivo. Odair, gostou do papo? Muito. É sempre um prazer falar contigo. Vim de Blumenau aqui, especialmente a nossa querida Gaspar, pelo prestígio que eu atribuo a você, uma pessoa espetacular, ao prestígio do teu canal e, sobretudo, a alegria de reencontrar tua família, teus filhos, tua esposa, nesse ambiente agora renovado, Renovou, né? Esse estúdio aqui, antes era naquele cantinho, bem acanhado, agora coisa de gente grande, né? Então, quero te desejar sucesso, me colocar sempre à tua disposição, foi um prazer enorme. Eu, às vezes não, sempre falo demais, deixo pouco espaço para o perguntador, mas é porque eu sou uma pessoa contagiada que acredita nas coisas que defende, e foi um prazer enorme, me coloco à tua disposição em outras circunstâncias, se de fato a gente for candidato, o que é bastante provável. Volta, né? aí. Eu volto aqui com muito Volta prazer. aí para a gente bater um papo, porque esse ano que vem a gente está organizando aí uma série de entrevistas com os principais nomes aqui da nossa região, e eu quero muito a tua presença aqui. Estendo o convite a todos os demais aí do Partido Novo, porque vai ter uma nominata, acredito, bem grande, muito de vereadores. Né? A gente agora não parte mais do zero, né? Só para você ter uma ideia, lá em 2020 eu fui convidado no mês de abril, né, e me desvinculei em junho, 3, 4 meses de campanha. Então, agora a gente está bem organizado, o partido está bem estruturado. Tem 2 vereadores, ou seja, a cidade já conhece um pouco, uma pitadinha daquilo que é o Partido Novo, e, consequentemente, quando você tem uma estrutura mais organizada, atrai também as pessoas que têm interesse. Então, eu estou muito satisfeito com essa movimentação. Quero agradecer a direção do Partido Novo, do Edson, do Adilson, do Wilson, enfim, de toda a direção. Nós temos um deputado federal, Gilson Marques, que foi reeleito. Tu sabe que eu estive em Brasília em maio, fiquei uma semana em Brasília, e a gente teve a oportunidade de almoçar com o Gilson. Espetacular, nos orgulha. Foi um prazer, obrigado pelo almoço. Isso, o Gilson, cada vez que ele faz as manifestações lá no Congresso Nacional, ele fala aquilo que a gente tem vontade de dizer. Sim. Por isso que eu digo que as pessoas não podem demonizar a política. A boa política, ela é espetacular. Porque o que é o deputado, o vereador, o prefeito, o senador? Ele é um procurador. A democracia direta não existe mais, não tem mais espaço. Então a gente precisa ter um representante. E como é bom a gente ter um representante que nos representa dignamente. Esses dias eu vi um discurso do Esperidião Amin, né, lá no Senado, falando sobre o 8 de janeiro. Sim. Agora, na semana passada, acho que foi numa homenagem que Joinville prestou ao senador Sérgio Moro, um dos grandes injustiçados da política nacional, assim como o Deltan Dallagnol, que agora veio para o Partido Novo. Né? Então, o Brasil conseguiu essa proeza de transformar os mocinhos em bandidos e não dá para falar bandidos, né? E nos infratores ou nos supostos infratores em mocinhos. Então, isso é uma coisa assustadora. E aí eu encerro para as pessoas refletir que esses dias, um pouco antes de me aposentar, eu fiz um júri de um cidadão que matou a namorada. Eu vi essa foto aí. Com umas dezenas de facadas. Deixou 2 meninas órfãs. Ela era uma líder comunitária do bairro Nova Esperança, uma pessoa do bem. E esse ordinário, esse bandido, foi lá e cravou dezenas de facadas, matou a mulher dentro de casa. Ele foi condenado a 18 anos de prisão. E aí, no dia seguinte, eu vi o Supremo Tribunal Federal condenando aquelas pessoas do 8 de janeiro a 17 anos de prisão, e eu não estou aqui dizendo que não devessem ser condenados, mas não com essa proporção. Então a gente vê
Dois pesos, duas que o direito penal tem sido rigoroso para aquelas pessoas que eventualmente estavam equivocadas. Ninguém aplaude aqui o que eles fizeram de quebrar a arruaça, embora o MST faça isso, e os partidos, inclusive o próprio judiciário, o superior, diz que isso é movimento social, né? Quando eles destroem fazenda, destroem tratores, destroem plantações, destroem pesquisas científicas, isso pode. Aí essas pessoas que foram lá erraram, deveriam ser punidos pelos crimes de dano, pelo tumulto. Agora, eu acho que carregaram exageradamente na tinta. Então, quando você vê, algumas pessoas perguntam por que eu me aposentei. Dentre tantas coisas, esse é um motivo. Eu ver um homem que mata uma mulher covardemente, tira uma vida, ser condenado a 18 anos, e aí quem estava lá enrolado numa bandeira, pedindo coisas que talvez não fossem adequadas, ou não eram, né? Golpe de Estado não é uma coisa que se deva pedir, né? A gente tem que resolver as coisas no voto, né? Que eu sempre defendi isso, mas aí o Supremo veio e passou o rodo em tudo. Então eu acho que essas coisas precisam ser revistas, ser analisadas, e por isso, aí você não perguntou, mas eu falo o que as pessoas me perguntam sempre. Por que uma pessoa bem-sucedida, né, agora bem aposentado, com a família encaminhada, por que entrar na política? Justamente porque a gente está precisando de pessoas que não precisam da política para viver, de que tem um ideário, de que tem convicções, de que tem um partido que representa aquelas ideias que ele defende, e por isso que eu me coloquei à disposição em 2020, me coloquei à disposição em 2022 e estou me colocando em 2024 porque eu acredito naquilo que é a plataforma chamada Partido Novo. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Estúdio do Valor Entrevista. Te aguarda aqui ano que vem. Obrigado. Um beijo no coração de vocês, obrigado. Deixa um like, curta e jogue esse vídeo aí em todas as redes que você conhece, nos seus grupos. Voltamos. Abraço. Tchau. Até mais. Tchau.